A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu estou muito feliz com você que está lendo a palavra de Deus juntamente comigo. E hoje nós deveríamos ter lido até o capítulo de número 45 do livro do Gênesis. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema muito especial: alinhamento espiritual. Alinhamento espiritual. E o que significa estar alinhado espiritualmente? Nós vamos aprender isso hoje, no capítulo de número 41 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 51, que diz assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Se você leu todos os capítulos, até o capítulo de número 45, você viu que nestes capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia nos informa a respeito dos patriarcas israelitas. Então começa com a história de Abraão, nós já falamos um pouco sobre ele nos outros vídeos. Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel. E agora nós vemos aqui nesses capítulos, o capítulo de número 41 também fala sobre isso, aquele que nós lemos até o capítulo de número 45, a saga de José. O que aconteceu com José? Se você leu, você prestou atenção que José era o favorito de Jacó. Jacó estava novamente repetindo o mesmo erro dos seus pais, fazendo predileção de filhos. E isso também causou um conflito muito grande na sua família. Mas nós vemos que José tem sonhos. E os sonhos de José são os sonhos de Deus para a vida dele. Mas José conta os sonhos dele para os seus irmãos, que fazem com que seus irmãos fiquem com mais raiva ainda dele, sintam mais ódio dele. E se você leu, você prestou atenção que os irmãos fazem um plano. E neste plano eles colocam José num poço, depois vendem José para o Egito. No Egito, José vai parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, nós aprendemos com José que provação a gente enfrenta, mas tentação a gente foge. José foge, então, da esposa de Potifar, é caluniado, vai parar na prisão. E mesmo assim, nós vemos que José está sempre fiel ao Senhor, sempre fiel a Deus em todas as coisas, mesmo sendo traído, mesmo sendo caluniado. Na prisão, então, ele interpreta os sonhos do padeiro Mor e do copeiro Mor. Aquela interpretação que ele dá acontece exatamente do jeito que ele falou. E depois nós vimos que quando o copeiro Mor é solto, volta para o palácio de Faraó, passa 2 anos, mais 2 anos de esquecimento na prisão. Então o copeiro se lembra de José e as promessas de Deus, aqueles sonhos que José tinha, começam a se cumprir na sua vida. E aqui no capítulo de número 41, então, José já está fora da prisão, José já está no palácio, José já é o governador do Egito, casa-se com Asenate e tem 2 filhos. E então ele dá nomes aos 2 filhos. Ao primeiro ele chama Manassés e diz: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos da casa de meu pai. E ao segundo ele dá o nome de Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar, ou Deus me fez crescer. Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. E aqui a gente aprende sobre alinhamento espiritual. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós queremos caminhar ao lado de Jesus, então a nossa vida espiritual precisa ser alinhada por Ele. E para que isso aconteça, nós precisamos experimentar
os dois nomes que José deu aos seus dois filhos. Primeiro, esquecer. Esquecer não significa ter amnésia. Esquecer não significa nunca mais se lembrar daquilo, de coisas ruins que nos ocorreram. Mas esquecer significa receber a cura nas nossas emoções, receber a cura naquelas situações tão difíceis pelas quais passamos, onde as pessoas nos caluniaram, nos traíram ou nos feriram, ou quando nós mesmos ferimos outras pessoas. Agora veja bem, José já tinha profetizado através dos nomes que deu aos filhos: Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. Mas ele precisava agir, ele precisava fazer alguma coisa. E quando ele se encontra novamente com seus irmãos, você prestou atenção na leitura, quando seus irmãos descem de Israel ao Egito, e então vem comprar alimento, e ele se apresenta aos seus irmãos, ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam, que vocês traíram. E quando ele perdoa os seus irmãos, e quando ele abraça aos seus irmãos, então sim, aí Deus realmente fez ele esquecer de toda traição e de toda a ferida da alma. Mas ele precisou abraçar os irmãos, ele precisou falar com a sua boca: olha, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, e agora eu quero novamente estar junto com vocês. Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. Para crescer espiritualmente, nós precisamos esquecer. Quer dizer, precisamos ter a nossa memória curada por Deus. Precisamos permitir que o Senhor faça isso nas nossas vidas. A mesma coisa aconteceu com Jacó, e o livro de Gênesis também relata. Ele já estava tão próspero na sua vida, com as suas mulheres, os seus filhos, mas Deus mandou que ele voltasse para a terra de seus pais. Por quê? Porque havia algo no seu passado que precisava de cura. Ele precisava se consertar com seu irmão Esaú. E lá no Val de Jaboque, quando ele luta com o anjo, quando ele passa aquela noite de luta espiritual, ele recebe a vitória, porque aí então ele pôde se humilhar diante de Esaú, pedir perdão porque ele tinha traído seu irmão, e então ele pôde continuar crescendo espiritualmente. E é isso que nós aprendemos com estes versículos da palavra de Deus hoje. Nós aprendemos que Deus quer alinhar as nossas vidas espiritualmente. E para que isso aconteça, nós precisamos permitir que Ele cure as nossas memórias. Amém? Que Deus abençoe você. Lembre-se, 3 capítulos por dia, 5 capítulos no domingo. E nós nos vemos novamente na quarta-feira. Um beijo.